Então, otimismo tem, digamos, como definição um estado de confiança relativamente ao futuro em geral, ou ao futuro de uma coisa em particular, como tem no dicionário. Ou então, uma tendência ou disposição geral para atender, sobretudo, ao lado positivo das coisas. E como vamos refletir hoje sobre a perspectiva espírita, vamos ver que o espiritismo ele vai mostrar a realidade, e essa realidade é algo positivo, porque é baseado na lei do progresso, em que todos nós estamos a progredir sempre, no aspecto da inteligência e da moral, não há não tem como regredir no aspecto da nossa moral, nem da nossa inteligência. E então o espiritismo ele traz uma perspectiva mais ampla da vida que permite a gente a ver de uma forma mais otimista a nossa vida. E qual é a importância do otimismo? Como diz André Luiz no livro Agenda Cristã, o otimismo ele é manancial de forças para os seus dias de luta. E como nos diz Joana de Ângeles no livro Otimismo, para mudar hábitos morais arraigados, são exigidos muito esforço e constante otimismo. Como sabemos, um dos principais objetivos que o espiritismo ele nos convida é a nossa mudança interior, a nossa mudança de hábitos para construirmos hábitos positivos, hábitos moralmente positivos, no sentido de fazer o bem, fazer a caridade, sermos indulgentes, benevolentes, perdoarmos. E essa mudança, como nos diz aqui Joana de Ângeles, exige esforço e constante otimismo. E a importância do otimismo também vem sendo reconhecida pela ciência. Como podemos ver no livro Como Ser Feliz, da professora e cientista Sonia Lyubomirsky, que é da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, que pesquisa há muitos anos sobre felicidade, o pensamento otimista aumenta a nossa felicidade ao estimular-nos a enfrentar as dificuldades de forma ativa e eficaz, que vai no sentido que o Espiritismo já vem nos informando há tempos. Nesse mesmo sentido, o livro diz o seguinte, essa mesma pesquisadora, os investigadores demonstraram que os otimistas têm mais probabilidades de perseverar e dedicar-se plenamente, ainda que encontrem dificuldades. Para a mudança de hábito, que Joana de Ângeles falou e nós vimos agora há pouco. Então, com uma visão otimista, a gente tende a ter mais perseverança na mudança interior, que é tão importante para cada um de nós e para a humanidade como um todo, por consequência. Está demonstrado que os otimistas, em geral, nesse mesmo livro da cientista Sônia, que em geral os otimistas mantêm níveis bastante elevados de bem-estar e saúde mental em épocas de estresse. E não só sobre o aspecto mental, mas também vai dizer o seguinte, que os investigadores também descobriram que as pessoas que com frequência têm pensamentos otimistas são mais saudáveis fisicamente, ou seja, não só vai beneficiar a nossa mente, como o pensamento positivo, o pensamento otimista, ele vai beneficiar a nossa própria saúde física do corpo, que é uma relação constante entre a nossa mente e o nosso corpo. Jesus, como nos diz Joana de Ângeles, ele, onde comparecia, infundia segurança e otimismo, equilíbrio e felicidade. Podemos ver algumas passagens que ficaram registradas no Evangelho de Jesus, nos Evangelhos, nos 4 Evangelhos. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, como consta lá no capítulo 5, versículo 14, quando Jesus diz aos discípulos, reunido com os discípulos, diz aos discípulos isso, mas serve para toda a humanidade,
que deve seguir Jesus como modelo e guia. Vós sois a luz do mundo. E um pouco mais à frente complementa: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai, que está nos céus. Então Jesus constantemente trazia mensagens otimistas, porque é da lei da natureza, o pensamento divino que criou as leis da natureza, criou leis otimistas, que nos impulsionam ao progresso, e esse é o rumo que constantemente estamos a ser impelidos e, e sendo auxiliados. Também Jesus disse na famosa parte do Evangelho conhecida por bem-aventuranças, dentre outras partes dessas bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Então, é uma doutrina que Jesus nos trouxe de otimismo. E, naturalmente, o Espiritismo, que vem detalhar para que não deixemos dúvida, não tenhamos dúvida sobre o que devemos fazer para seguir Jesus, o Espiritismo vem confirmar essas ideias positivas com relação às leis divinas. Então, como Joana de Ângeles nos diz aqui, Jesus se preocupa com a perfeição íntima, ética e intransferível dos homens, conclamando-os a realizarem o reino de Deus interiormente, numa elaboração otimista. Porque lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20, quando Jesus foi interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. Não dirão, vede aqui ou vede ali, pois o reino de Deus está dentro de vós, está dentro de todos nós. Um estado de espírito que devemos ir evoluindo, buscando aperfeiçoar na nossa reforma íntima. E os pesquisadores, alguns dos investigadores caracterizam o otimismo como uma expectativa global, uma percepção global acerca de um futuro positivo. Ou seja, a crença de que nós podemos alcançar os nossos objetivos de alguma forma, como tem no livro Como Ser Feliz, da pesquisadora Sônia. Então, Cristóvão Colombo é um exemplo de otimismo sobre alguma perspectiva. Por quê? Porque Cristóvão Colombo foi dissuadido e ridicularizado por acreditar na existência de terras além no Atlântico, para além do Atlântico. Mas ele não desanimou nem cedeu às perseguições gratuitas de que foi vítima e chegou à América. Assim como Cristóvão Colombo, temos outros exemplos. O químico francês Louis Pasteur, às vezes ridicularizado por ser o perseguidor de bichinhos voadores, descobriu muitas bactérias responsáveis pela decomposição da matéria e geradora de doenças, inclusive o vírus da raiva, salvando multidões. Então, é o otimismo que vai nos fortalecer para nós perseverarmos nos nossos objetivos que todos nós temos. Toda reencarnação tem um plano para que nós possamos nos aperfeiçoar. Thomas Edison, experimentou quase 10.000 testes para lograr o êxito na lâmpada elétrica. E porque insistiu, sem desânimo, ofereceu à humanidade um valioso contributo. Franklin Delano Roosevelt, que foi presidente dos Estados Unidos, ele, paralítico, vitimado numa cadeira de rodas, não se compadeceu do próprio estado de saúde e desempenhou relevante papel no seu país como primeiro mandatário.
presidente, revelando-se extraordinário libertador durante a Segunda Guerra Mundial. E para finalizar, um outro exemplo de Beethoven. Embora a surdez absoluta, totalmente surdo, debateu-se nos pélagos, nas profundezas internas, digamos assim, nos pélagos internos, e traduziu a majestade da vida em a Nona Sinfonia. Como diz também outra parte desse mesmo livro, Jonas de Ângeles, em Encontro com a Paz e a Saúde, diz que Beethoven teria atingido o que ela denomina de o pensamento cósmico, né, levado no momento da composição da Nona Sinfonia, mesmo sendo surdo. Então, são exemplos aqui de muita perseverança. E algo que fortalece muito para a nossa perseverança é o otimismo. Mas não só o otimismo é útil, digamos, ou se percebe, pode surgir para nós pensarmos se vamos conseguir ou não algo. Porque outros pesquisadores diagnosticam o otimismo na forma como tendemos a explicar os nossos resultados. Ou seja, já aconteceu alguma coisa. Como é que eu analiso esse acontecimento? Pode ser sobre uma ótica otimista ou não. Então, como nos diz o espírito André Luiz, no livro Busque e Acharás, ele vai dizer: observe com otimismo as dificuldades que apareçam, interpretando-as por lições necessárias. Um exemplo de uma perspectiva otimista, uma visão otimista, é o do próprio Thomas Edison, que referimos há pouco, o inventor. Quando tinha um colaborador desanimado, ele disse para o colaborador: não podemos dar-nos por vencido. Já conhecemos 1000 processos que não resultam. Eles já tinham tentado 1000 vezes inventar provavelmente a lâmpada, mas também ele inventou muitos outros inventos. Mais de 1000. Thomas Edison inventou. Mais de 1000 invenções. Então ele disse: já conhecemos 1000 processos que não resultam. Estava tentando sucessivamente inventar um determinado componente. E ele diz que quer dizer que nós nos encontramos mais perto daquele que resultará. Se nós já tentamos 1000 vezes, nós sabemos 1000 formas que não dão certo. Então, por exclusão, não vamos tentar novamente essas formas. Agora nós só vamos tentar novas formas, de modo que estamos a nos aproximar do nosso objetivo. É uma visão otimista. E racionalmente correta. Se já sabemos que dessa forma não dá, vamos eliminando alternativas até encontrar a alternativa que vai dar certo. Outro exemplo interessante de uma perspectiva do que aconteceu positivo, otimista, é quando a esposa de Sócrates, o filósofo Sócrates, espírito evoluído, muito evoluído, como nos refere vários livros espíritas, quando a esposa de Sócrates, Xantipa, ela aparece para avisar que ele tinha sido condenado à morte. Ele já estava preso, mas não sabia ainda o resultado da decisão dos juízes. Então ela aparece e diz o seguinte: Sócrates, os juízes te condenaram à morte. E ele responde: Sócrates, que tem isso? Responde resignadamente o filósofo: eles também estão condenados pela natureza. Então já é uma perspectiva mais ampla, um espírito evoluído. Ele já tinha percepção, né? Seja que todos nós desencarnamos em algum momento e que, assim como ele desencarnar, os outros também desencarnar, mas não só uma visão transcendental de que ele não estava fazendo, digamos, nada errado, não tinha o que estar angustiado, né, como a esposa dele estava. Então ele já demonstrou essa percepção, mas a esposa respondeu o seguinte: mas essa condenação ela é injusta.
e estava soluçando a Xantipa, a esposa de Sócrates. E Sócrates respondeu, Sócrates esclareceu com um olhar de paciência e de carinho. E quererias que ela fosse justa? Então, é, é uma percepção interessante, porque ele foi condenado e pelos juízes da época na Grécia, mas isso ele conseguiu superar, né, percebendo que ele estava cumprindo a missão dele, ele tem essa percepção, e inclusive tinham dado a possibilidade dele fugir da prisão, às ocultas, por benevolência de alguns juízes, mas ele consciente da missão dele, né, de defender as convicções, ou a filosofia e as ideias para prosperidade, não fugiu e, e tinha a compreensão de que o que ele estava fazendo era de acordo, era correto de acordo com as leis divinas. E se ele estava sendo condenado injustamente pelos juízes da Grécia, era melhor do que se ele estivesse sendo condenado justamente. Porque se ele estivesse sendo condenado justamente, significaria que ele teria cometido algum algo de errado, o que ele não fez. Então é interessante porque muitas vezes, a partir de uma primeira impressão negativa, nesse caso a condenação, muitas vezes temos a tendência, pelo nosso sistema cognitivo, sistema de pensamento, de pensar tudo negativamente, consequentemente, né? Então é interessante como Sócrates, aqui um espírito super evoluído, ele tinha essa capacidade, né? Então a condenação, não, ele não queria a condenação, mas foi condenado e compreendia, pronto, que ele estava como um missionário e poderia acontecer, né, essa condenação não ser bem recebido aqui diante de espíritos menos evoluídos como nós éramos. Mas isso não significava que ele iria ficar preocupado com a condenação ser injusta, né? Porque para ele mais vale que seja injusta a condenação do que se fosse justa, porque o que importa para ele é a justiça divina, que importava para ele. E também tem uma outra história interessante que Jesus contou para, ou melhor, que o espírito Humberto de Campos, também assina como Irmão X, ele nos conta no livro Luz Acima, de que Jesus ele era naturalmente otimista, as ideias dele eram otimistas, né? Então ele contemplava um ninho com filhotes tenros e exaltava a sublimidade dos elos da vida. À frente das flores campesinas, ele louvava a tranquilidade e a segurança das coisas simples. E assim por diante. Sempre tirava lições positivas, lições que traziam força, que traziam otimismo, que traziam a ideia para os que estavam ao seu redor de buscar o progresso, de fazer o bem, fazer a caridade. E nessa interessante história que tem nesse livro, no capítulo 35, Inesperada Observação, os, no caso, dois discípulos, que foi João e Tiago, eles se depararam com uma história de um criminoso que tinha cometido um crime, tinha fingido ser escravo, para durante a noite escavar e roubar uns pertences, furtar uns pertences de uma propriedade próxima. E aí eles ficaram se perguntando: será que Jesus, será que o mestre vai tirar alguma lição boa desse caso? Alguma lição benéfica desse caso tão escabroso como escreveu Humberto Campos? E aí eles contam essa história para Jesus, né, desse ladrão que tinha feito isso, tinha se fingido ser escravo, passado por muitas dificuldades como escravo, sofrido muito como escravo, para de noite
escavar o terreno e tentar furtar os pertences de uma propriedade, tentar furtar joias de uma propriedade. E aí João e Tiago descreveram isso para Jesus, de uma forma, com frases longas e inúteis, como consta aqui no texto, de forma prolixa, e no final Jesus respondeu o seguinte: se a prática do mal exige tanta inteligência e serviço de um homem, calculemos a nossa necessidade de compreensão, devotamento e perseverança no sacrifício que nos reclama a execução do verdadeiro bem. Então, Jesus extraiu sim uma lição benéfica daquela história que os discípulos consideravam escabrosa, do ladrão, que inclusive tinha sido preso na história. E Jesus explicou: se nós vemos pessoas a praticarem o mal, utilizarem a inteligência para praticarem o mal, imagina nós, dizendo Jesus, queremos fazer o bem, quanto não devemos nos esforçar para praticar o bem, a caridade. Usar a nossa inteligência para praticar a caridade e o nosso esforço. Então, o Espiritismo, ele vem, né, nos detalhar essas ideias de Jesus para que não tenhamos dúvida e que possamos não ter desculpa, né, para que todos nós possamos compreender os ensinamentos de Jesus e praticar o bem e sermos otimistas na prática do bem. Uma ideia muito interessante que o Espiritismo nos ensina e nos detalha é a lei do progresso. É que todos nós estamos numa linha evolutiva. E lá na questão 778 do Livro dos Espíritos, vai nos explicar que nós não podemos retrogradar. Nós estamos sempre evoluindo. Ou seja, se nós estamos num patamar evolutivo, em termos de moral, coloquei aqui a moral, porque as duas asas evolutivas, digamos assim, os dois requisitos evolutivos é a moral e a inteligência. E a moral é o principal deles, porque a inteligência pode evoluir, mas a moral pode demorar para acompanhar, pode não acompanhar ao mesmo tempo que a inteligência evolui. Mas o principal é a moral. Porque pode ter um espírito muito inteligente, mas com a moral não tão elevada. Então isso faz com que ele não possa ascender, né, para situações evolutivas melhores. Tem que fazer com que a moral evolua. Então, na questão 778, vai explicar que nós sempre evoluímos, como está aqui nesse gráfico, a gente sempre evolui. Podemos até estagnar temporariamente, por embaraçar o progresso, né, por nosso livre-arbítrio, não seguirmos, né, os melhores caminhos e por um determinado tempo nós ficarmos, digamos, estagnados, mas seguimos as leis da natureza, né, os bons espíritos vão nos impulsionar para o progresso. E é importante nós termos bem claro que essa é a linha principal que nós temos que ter em mente, é a linha do progresso, que ela não retrograda, nós nunca ficamos menos evoluídos. Então aqui eu vou acrescentar uma outra linha no gráfico, que é justamente para podermos refletir sobre essa ideia. Se nós incluirmos essa linha laranja no gráfico, essa linha aqui podemos considerar circunstâncias diversas, como, por exemplo, a riqueza ou status social, por exemplo. Então, ele pode variar, pode subir, pode descer, numa mesma vida, numa mesma encarnação, ou em diferentes reencarnações. E pode variar, pode estar numa reencarnação num status mais elevado, na outra num status menos elevado, mas o interessante perceber é que essa oscilação nas circunstâncias da nossa vida não altera a nossa evolução moral. A nossa evolução moral, ela vai sempre evoluindo. Pode estagnar em um determinado momento, mas continua evoluindo. Então isso é importante. Isso nos dá uma visão muito otimista sobre a nossa realidade, a realidade de todos nós,
a realidade do mundo, porque todos nós, todos os habitantes do mundo, estamos sujeitos a essa regra, a essa lei divina, assim como todo o universo está sujeito a essa lei divina, a lei do progresso. Então, como nos tem na conclusão do Livro dos Espíritos, no item 7, o Espiritismo ele dá a ver as coisas de tão alto que, perdendo a vida terrena três quartas partes da sua importância, o homem não se aflige tanto com as tribulações que a acompanham. Daí, mais coragem nas aflições, mais moderação nos desejos. Então, sob uma perspectiva de que nós temos apenas essa existência, essa reencarnação, a vida não continua, nós damos uma excessiva limitação da nossa perspectiva. Nós não vemos o antes nem o depois, tá? Na continuidade da vida. Então, quando temos essa perspectiva do Espiritismo, como nos tem aqui na conclusão, nós vemos as coisas de tão alto que a nossa reencarnação atual ela já é relativizada a importância, porque não só pensamos na reencarnação atual, temos a percepção de que temos um passado, embora não recordemos dele, mas podemos já levar em consideração ideias que vêm do nosso inconsciente, assim como temos perspectivas futuras de que depois dessa reencarnação, né, como queremos chegar no plano espiritual, estar em que condição para depois de passar um tempo no plano espiritual voltar a reencarnar e dá uma amplitude muito grande e com essa lei do progresso um otimismo muito grande também. Um livro interessante que vai nos também trazer uma perspectiva dessa lei do progresso, sobre uma perspectiva das coletividades no planeta Terra, é o livro A Caminho da Luz, que apresenta uma síntese da história da civilização na Terra, sobre a perspectiva, né, do ascendente espiritual, que domina os centros do progresso humano em todos os seus departamentos. Por outras palavras, esse livro vai nos mostrar que o governo espiritual, que tem Jesus como líder máximo, ele vai orientando os rumos do nosso planeta, orientando onde é que os espíritos vão reencarnar, como vai ser a preparação dos espíritos para reencarnar em determinados locais da humanidade, para auxiliar, e assim ocorreu o progresso tanto individual de cada um, cada espírito reencarnante, como também da humanidade, do planeta Terra como um todo. Então, um critério bem interessante que nos traz o Espiritismo, um critério, ou digamos uma técnica que podemos utilizar para sermos mais otimistas, é como nos diz aqui no slide seguinte, no livro que está no Livro dos Espíritos, na questão 923, é o seguinte: o homem criterioso a fim de ser feliz olha sempre para baixo e não para cima, a não ser para levar sua alma ao infinito. Então, temos a perspectiva de que nós passamos por desafios, mas sempre tem pessoas passando por desafios muito maiores que os nossos. E nós não vamos estar felizes porque os outros estão a passar por desafios maiores que os nossos, mas vamos estar conscientes de que tem pessoas em situações muito mais desafiantes e podermos estar felizes pela oportunidade, né, de nós não estarmos num desafio tão grande quanto poderíamos estar. Então, pela misericórdia divina, né, de estarmos numa situação que ainda assim percebemos que é uma situação boa, né? Não só olhando para o alto, comparando com as pessoas que aparentemente estão em situação melhor, né? O que se faz muitas vezes olhando aspectos de aparência, né? de dinheiro, as pessoas que têm mais dinheiro, que aparentam estar em melhores condições. Isso não é algo saudável, não nos traz felicidade, né? Até porque muitas vezes
essa aparência apenas está acobertando dores muito profundas que as pessoas têm. Então, o mais importante é estarmos conscientes de que o nosso desafio que nós temos a possibilidade de superá-los, e tem pessoas em situações muito mais desafiantes que nós, e é importante nós seguirmos em frente com confiança em Deus e confiança de que não recebemos desafios maiores do que aqueles que podemos suportar. Como disse Jesus, né? Meu fardo é leve, meu jugo é suave. E mais ou menos assim. Então, esse é uma técnica muito interessante que o Espiritismo ele nos promove, nos permite. E também podemos lembrar aqui que, como nos conta o espírito Neio Lúcio no livro Jesus no Lar, em uma rápida síntese, na maioria dos casos, quem nos recebe de mau humor permanece em estrada muito mais escura e mais espinhosa que a nossa. Por quê? Nesse texto muito interessante, que está nesse livro Jesus no Lar, vai contar. Jesus estava no culto no lar, provavelmente na casa de Simão Pedro, e um dos participantes estava, digamos, perguntando ou incomodado pelo tratamento rude que tinha recebido na via pública. E aí Jesus vai contar uma história mostrando em síntese que um professor e um discípulo foram à rua e eles perceberam que toda vez que eles eram maltratados por alguém, eles acompanhavam essas pessoas e descobriam que essas pessoas estavam passando por situações muito tristes, muito graves. Então, para sintetizar, foram 4 pessoas que trataram eles mal. O primeiro, eles perceberam depois que tinha uma cólica fatal, que caiu na rua, inclusive, e teve que ser socorrido. Tinha tratado eles mal. O segundo, que também tinha olhado rudemente para eles, embora não tivesse falado nada, eles acompanharam e viram que ele tinha uma filha morta em casa, onde estavam a fazer o funeral. O terceiro, que tinha tratado mal eles, após um tempo perceberam que ele padecia de problemas de loucura. E o quarto, que também tinha tratado mal eles, o professor sempre acompanhava para descobrir e levava o aprendiz com ele para ver o porquê de ter sido maltratado, para tentar descobrir o que é que se passava com aquela pessoa que tinham tratado eles mal. E o quarto, eles descobriram que tinha falido há pouco tempo. O comércio dele tinha falido, uma empresa, o comércio tinha falido. Então, isso é algo também muito comum, né? As pessoas, quando elas fazem algo que não são tão agradáveis, correto, muitas vezes é porque estão numa situação complicada. Na maioria das vezes, né, como nos diz essa lição, estão passando por uma situação tão complicada. Então, é importante termos compaixão e onde isso se enquadra no otimismo? Porque em vez de nós chegarmos à conclusão que essa pessoa ela não gosta de mim, ela faz isso porque quer o meu mal, não, não, não. Essa é uma visão que não é otimista e muitas vezes chegamos a essa conclusão precipitadamente. Ah, meu amigo não me ligou, ele não gosta de mim, e precipitadamente, né? Porque podemos perceber que não me ligou porque pode estar passando por dificuldade, talvez seja melhor eu ligar para ele. Não ligou porque pode estar muito ocupado, compreende? Todos nós podemos estar muito ocupados. Então, superar esses pensamentos negativos que nós temos com ideias
otimistas e tentar, com isso, fazer a nossa parte, buscar ajudar os outros, descobrir qual é o infortúnio do outro, para que possamos ajudar se possível. Se não podemos ajudar de forma mais próxima, pelo menos fazermos uma oração para que Deus, os bons espíritos, possam auxiliar aquela pessoa. Então, com isso, lembremos, né, que, como nos diz André Luiz, você pode espalhar compreensão e otimismo. Carregue as suas frases com baterias de compreensão e otimismo. Então, agradeço